Boa tarde. Estão animados para o tema de hoje? Queridos, é um tema que eu gosto muito, né, de falar sobre dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro? Tem alguém aqui que, detesta dinheiro, não? Acho que não é legal. Ninguém, né? Gente, para quem não me conhece, quem está assistindo, meu nome é Elaine. Eu sou administradora de formação. Ainda não sou rica, né? Só da graça de Deus. Mas, enfim, um dia, há metas. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o bendito, né? A bufunfa, a grana, o tutu, o dinheirinho, o denaro, né? Meu esposo digníssimo vai me ajudar aqui hoje. Pessoa muito equilibrada. Boa tarde. Mais equilibrada do que eu. Gente, olha, você não sabe como é difícil para mim estar aqui falando disso, mas quando eu me propus a vir aqui falar sobre isso, era para justamente passar conhecimento correto para as pessoas, porque hoje em dia tem muita gente que fala coisas erradas sobre dinheiro, ideias erradas sobre dinheiro, que acabam fazendo você se comportar com o dinheiro de forma errada, e isso traz consequências negativas para a sua vida. E como cristãos que somos, e pessoas que acreditam em Deus, se a nossa vida não refletir que nós temos disciplina, discernimento, se a nossa vida financeira, por exemplo, ela for de mal a pior, isso é um mau testemunho, tá? A gente vai estar passando para as pessoas uma ideia errada do que é ser um cristão. Verdade. E eu, quando vim morar aqui em São Luís, para quem não sabe, eu sou do interior, eu vim morar com minhas irmãs, né? E quem tomava conta das finanças da minha casa era eu. Minha mãe mandava o dinheiro e eu que tinha que fazer a distribuição, fazer os pagamentos, etc. Porque as minhas irmãs eram tudo doidas, gente. Às vezes eu travava conta, eram várias coisas. E Joeliton, desde muito cedo, na casa dos pais dele, ele que fazia esse controle também. Então, quando nós nos casamos, né? Houve algum conflito? Um pouco, porque eu já fazia isso. Mas como ele fazia melhor, eu disse, não, então tá bom. Toma de conta das contas. E aí daqui a gente vai se entendendo e tudo. E tá sendo assim até agora, né? Tá dando certo, né? Tá dando tudo ok. Então vamos lá, né? Vamos lá pro nosso tema. Pode passar. Esse de fato é o primeiro slide, ele estava aqui já na tela aparecendo para vocês. A gente colocou ali a palavra Pix, mas como um chamariz mesmo. Porque o Pix em si ele é só um meio de pagamento, tá? Mas ele envolve a questão do dinheiro. E a gente, como estamos aqui no culto jovem, a gente tinha que abordar um tema de uma maneira mais moderna, mais atual, certo? Mas explicando de fato o que é o Pix. E agora a pessoa aqui que fez o concurso, o Adelino, estava falando que o prêmio do ano que vem vai ser Pix. Mas o que é esse Pix? Então, ele é apenas um meio de pagamento, ele não é uma moeda em si. O Pix ele veio para facilitar as transferências de dinheiro entre contas, principalmente quando se trata de bancos diferentes. Então, o que nós tínhamos antes do Pix, o que mais se aproximava disso era o TED, que é a transferência eletrônica disponível. Para você fazer um TED da sua conta para a conta da pessoa que você queria mandar o dinheiro, você precisava saber o banco, a agência, o número da conta, o nome completo da pessoa e o CPF. 5 informações para você fazer uma transferência. E, às vezes, essa transferência ainda era paga, né? Hoje em dia, com o Pix, essas 5 informações se transformam em apenas uma, chamada chave Pix. Ela só serve para você receber dinheiro, ela não serve para o dinheiro sair da sua conta, ela só serve para você receber. Essa chave, esse endereço eletrônico, podem ser basicamente o seu CPF ou o seu número de telefone, tá? Pode ser o seu e-mail ou uma chave que eles chamam de aleatória, gerada pelo próprio sistema. Então, para você receber uma quantia, ao invés de você informar todos os seus dados, CPF, nome, etc., você informa apenas um dado. E com aquele dado, a pessoa que quer te enviar um dinheiro transfere para você. Se você quiser mandar, por exemplo, mandar um dinheiro para a Elaine, para a conta dela. Já quero.
Eu só preciso saber o CPF dela. E o dinheiro sai da minha conta e chega nela. Então, é um pagamento instantâneo. Um exemplo de pagamento que não é instantâneo. Quando você faz um DOC, um depósito, na boca do caixa, geralmente ele demora 24 horas para cair na conta da pessoa. Quando você faz isso fora do horário bancário. No Pix, não. Ele é instantâneo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa se é feriado, se é fim de semana. Ele sempre vai acontecer. Em, no máximo, 10 segundos. Independente do horário. Atualmente, devido a ter alguns problemas de sequestro relâmpago, entre as 20 horas da noite e as 6 da manhã, você só consegue transferir R$1.000, no máximo. Mas fora isso, fora esse horário, qualquer valor você consegue transferir de maneira imediata. Isso é o Pix. O Pix em si ele é seguro, ele já funciona atualmente no sistema bancário, no sistema que eu digo assim, na parte de computação bancária, em que todas as outras transações já acontecem. Então, não é um ambiente inseguro. Inseguro é o usuário. Então, se a pessoa que está utilizando o Pix, ela não tem o conhecimento necessário para operar a ferramenta, ela pode receber uma mensagem no seu WhatsApp, por exemplo, se passando por um parente seu, dizendo, olha, eu estou aqui na boca do caixa, eu não consegui fazer um pagamento, faz um Pix para essa pessoa aqui. Geralmente ele vai inventar uma história de bater o carro, ou tem que fazer um pagamento, o celular dele não está funcionando. Aí a pessoa, o usuário, no caso, por exemplo, eu poderia fazer um Pix para uma outra pessoa de forma errada, ou seja, sendo enganado por um golpista. Mas a ferramenta em si, ela é segura. Verdade. Pode passar, minha querida Verônica. E ele está lento. Pronto. Mais um. Pronto. Mas aí, como é que veio, né, até a gente chegar no Pix? A gente não vai falar assim, pormenores, mas é bom que a gente entenda como o dinheiro, a relação com o dinheiro, na verdade, né, ela evoluiu, né? E aí, amor, como é que foi? Então, uma breve história do dinheiro. Como é que surgiu o dinheiro? O dinheiro, ele sempre existiu, sempre foi assim, sempre existiu a moeda? Não. Nos primórdios, quando a humanidade começou a crescer, os meios de produção também, imagina, não precisa ir tão longe na história. Eu diria que até meus avós, no interior deles, lá, Porto Rico, Estivinha, até outro dia não tinha dinheiro praticamente. Eu digo outro dia, décadas atrás. Tinha nem energia, gente, lá. Nem energia tinha. Então, você tinha, o que você tinha? Você tinha a sua terra, posse da sua terra, em que você produzia, e essa produção era o suficiente para o seu sustento da sua família. E o excedente dessa produção, você fazia trocas, ou com seu vizinho, ou com comerciantes que iam para cidades distantes, que traziam coisas que não tinham naquela região. Então, o excedente da sua produção, você utilizava como troca. Então, eles, por esses meios, eles conseguiam calçado, roupa. Não tinha o dinheiro em si. Então, voltando lá para trás da história, antigamente você não tinha dinheiro. Eram trocas de mercadorias, basicamente. Só que apenas trocando mercadorias não estava sendo o suficiente para que houvesse as transações comerciais. Então, elegeu-se uma unidade de troca universal, em que todo mundo aceitasse aquela unidade. Nós podemos colocar aqui a introdução dos metais preciosos, que entra o ouro e a prata, certo? Então, o ouro e a prata, eles passaram a ter valor porque todo mundo aceitava eles como a unidade de troca universal. Você trocava uma quantidade de ouro por um produto, entendeu? O serviço de uma pessoa, você pagava ela com ouro, com prata. Mas o ouro e a prata, você ter a posse desses metais preciosos, se tornava inseguro. Então, guardar muito ouro, muita prata, se tornava uma coisa insegura. O que é que foi feito? É uma das teorias, tá? O dinheiro não apareceu do nada em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se diz que
a quantidade de ouro ficava com os ourives e ele te dava um recibo equivalente à quantidade de ouro. Então, se você entregava 1 quilo de ouro por ourives, ele te dava um papel escrito: fulano de tal depositou 1 quilo de ouro no ourive X. E esse papel, ele tinha valor no mercado, certo? Então, depositou 2 quilos de ouro, você recebia um recibo equivalente a 2 quilos de ouro. Vocês estão entendendo até aqui? Tranquilo. Só que esse papel, ele também passou a ser, digamos assim, visado por ladrões, por pessoas que queriam, golpistas, né? Tirar isso de você. Aí, mais uma vez, precisou-se ter a segurança. Aí entram os bancos, que agora eles vão guardar mais desses recibos. Saiu de circulação o recibo em si e passou-se a ter o papel moeda. O que é o papel moeda? A diferença dele para um recibo é que ele é divisível. Vamos no nosso exemplo de real. Uma cédula de R$100, ela equivale a 2 de 50. Uma cédula de 50 a 5 de 10. Então, essa divisibilidade você não tinha no recibo. O recibo ele só tinha aquele valor. Mas agora, com o papel moeda, era possível você juntar 2 cédulas e ela ter o mesmo valor de uma maior, digamos assim. E o nome disso é fungibilidade da moeda. Ela é fungível, ela é juntável. Você pode tanto juntar quanto separar, que ela continua tendo valor. Certo? Estou na história do dinheiro, né? Não, tá correto. E aí, gente, a gente fica pensando, no fim das contas, com a história que o Joel está contando, o que é o dinheiro, né? A gente acaba... Calma. Lembrei agora. O dinheiro, ainda assim, ele tinha um lastro no ouro, porque o ouro que era a moeda lá no começo. Porém, nós tivemos as 2 grandes guerras mundiais. Foi a primeira e a segunda. Ali no final da segunda, por volta de 1950 a 1960, o último país a abandonar o padrão ouro foi os Estados Unidos. O que acontece? Sempre quando o governo precisava financiar alguma coisa, uma guerra, uma estrada, ele emitia papel moeda baseado no lastro de ouro que ele já tinha. Quando você tem uma guerra, não há mineração de ouro, não há produção. Então, como é que eu vou financiar algo que eu não tenho lastro? Então, foi aí que foi abandonado o padrão ouro e a moeda que nós temos hoje, qualquer uma delas, seja real, dólar, euro, elas não têm lastro, elas não têm fundamento. Elas se baseiam simplesmente na confiança que nós, usuários do dinheiro, temos que ele tem valor, mas ele em si não tem valor. Então, essa história do dinheiro, todinha que eu contei para vocês, foi para dizer que a questão do dinheiro, ela tem mais a ver com fé do que a gente imagina. A gente confia que esse papel pintado, que está dentro dos nossos bolsos, ou nas nossas contas bancárias, eles têm valor, mas de fato, no cerne da questão, eles não têm. Verdade. No fim das contas, é uma convenção. Todo mundo aceita que tem um valor, mas, na verdade, no fundo, nem tem. Não tem. Às vezes a gente corre atrás de uma coisa, algumas pessoas querem tanto dinheiro, mas isso ali em si não tem valor. Mas sim, o dinheiro ele é um meio pelo qual você consegue as coisas. Muito bem, pode passar, Verônica. Pronto. Aqui é uma meninazinha, não sei se dá para ver vocês, mas ela está no meio de uma bagunça, né? Um monte de roupa jogada, etc. E assim, muitas pessoas vivem, né? Financeiramente falando, né? Mas só que em 1 Coríntios 14:40, ele fala assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo, gente, é só um pedaço? Tudo é tudo, né? Então, isso vai para sua vida, vale para a sua vida financeira, vale para a sua vida amorosa, vale para a sua vida acadêmica, vale para todos os âmbitos da sua vida. Pode passar, minha querida. Pronto. E, gente, uma coisa que, pelo menos na administração, né, na área que eu atuo, é fundamental, né, são orçamentos. Orçamento. Mas o que é orçamento? Gente, orçamento é uma ferramenta, né,
uma forma que você utiliza, seja em aplicativo, seja em planilha, etc., para você planejar qualquer coisa financeira. Seus investimentos, seus gastos, sua construção da sua casa. Meu sonho é ter minha casa e tal, mas você precisa fazer um orçamento mínimo para saber o quanto vai custar aquela casa, né? Então, você precisa planejar as suas ações, o que você vai fazer futuramente com a sua família. Você precisa, de forma organizada, fazer com que isso aconteça. E o planejamento, o orçamento, ele serve para prever. Ele é 100%? Dizer assim, olha, se eu fizer assim, 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 ele vai funcionar? Não. Em nenhum aspecto da nossa vida, se nós planejarmos o máximo, isso vai acontecer 100% no nosso planejamento na vida real. Isso não existe. Mas é melhor você errar 20% do que você errar 50%. Então, nosso planejamento, ele é uma ferramenta para minimizar seus riscos, minimizar os erros, minimizar qualquer coisa que possa dar errada. E também é uma forma de você controlar suas finanças, controlar seu dinheiro, controlar a forma que você quer viver futuramente. E eu gosto muito dessa frase que está aqui do lado, que é da Natália Arcuri, que é uma referência hoje, né, no mundo financeiro, que é falando assim, que é no controle que está a liberdade. Parece antagônico, mas é muito verdade. Quando você controla suas finanças, quando você realmente planeja, você tem condição de ter liberdade de escolher o que realmente você vai fazer com o seu recurso A, B ou C. Então, quando você controla, você consegue ter uma previsibilidade, você consegue, sim, ter mais liberdade. Aí tem aquela pessoa assim, mas eu estou aqui no mês, está aperreado, sobrou até R$100, mas aí do nada o gás faltou. Não, eu tinha até R$100, mas aí o gás falta. Mas quando você comprou o gás lá atrás, você não sabia que daqui a, 4, 3 meses ele iria faltar de novo? Tem gente que compra gás achando que ele é infinito, né? Não vai acabar nunca, mas ele acaba, viu? E o que é mais bacana do gás, que é um exemplo assim fantástico, é que ele acaba justamente no momento que você está usando. Já percebeu isso? É incrível. Aí murcha bolo, aí não dá certo. Lá em casa aconteceu um episódio do gás. Eu disse para esse rapaz, vai comprar o gás. Não, tá longe ainda. Esse menino, compra o gás. Não, tá longe ainda. Teve um dia que eu estava fazendo o nosso jantar, era macarrão. Aí ele, faltou o gás. Aí eu disse, agora tu vai ter que comprar o gás. Quando ele chegou, o macarrão já tinha virado uma papa velha, não prestou mais para nada. Aí eu disse, hoje à noite é fruta. Acabou o macarrão, no fim das contas foi até bom, né? Fomos fit nesse dia. Mas enfim, pode passar. Eu vou já entrar nesse método aí dos envelopes, mas eu queria fazer uma analogia breve, para a gente entender. Porque falar de finanças, eu acho que a gente já ouviu, é que nem saúde, por exemplo. A gente sabe que tem que emagrecer, mas não emagrece, né? Parece que causa dor na gente fazer um controle. Parece que é algo danoso, está tirando a minha liberdade. Mas não é bem assim. A gente vai ver aqui no método dos envelopes que você dividindo, separando a sua renda da maneira correta, sobra até dinheiro para você ter o seu lazer, que é importante. Se você tiver uma vida sem lazer, sem algo que te traga um pouco de prazer, você vai ser infeliz. E não é esse o plano de Deus para a gente. Não ache que é cortando a sua diversão que vai sobrar mais dinheiro no seu mês. Pode até sobrar dinheiro no seu mês, mas vai faltar também um pouco de prazer na vida, de ter algo que vai trazer para você um crescimento. A pessoa não deixa de viver. Então, vamos falar aqui do método dos envelopes. Para sanar aquele problema que você recebe o dinheiro do seu salário, seja uma comissão de uma venda, porque tem gente que não recebe salário fixo, tá? A gente tem que entender que tem várias profissões, vários meios de vida. A maioria das pessoas recebem salários mensais, mas tem gente que recebe quinzenal, tem gente que recebe a cada 2 meses, tem gente que recebe por comissão de venda, por exemplo, vender uma casa, aí é que ela vai receber o dinheiro, mas passa 2, 3 meses sem ter uma outra casa para vender, para receber sua comissão. Então, eu vou estar passando aqui para vocês um método que ele funciona assim. Pode passar o próximo slide, por favor. Tu não vai ler
O texto bíblico. Volta aí, só pra gente era... ver. Só volta aí o slide, por favor. Volta aí, Verônica, por favor. Ageu 1, verso 6, se eu não me engano. Pode só voltar o slide, por favor? Isso. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Ou seja, a Bíblia está falando aqui que a pessoa recebe o seu salário, mas tipo, ele entra e sai, já vai para os credores, já sai da sua conta, já sai do seu domínio, entendeu? Gente, o pior é que tem muita gente que diz assim, hoje é dia 5, muitos memes, né? Hoje é dia 5, já recebi meu salário ontem e eu não tenho mais nada. E vive sempre no cartão de crédito. Cartão de crédito, porque ele vive pagando conta. Aí os memes é outra coisa, né? A vida de adulto é só boleto. Vida de adulto, um rolê é R$100. E realmente, você vive tirando, né? Dinheiro sempre, e o dinheiro nunca tem. Mas por quê? Bora ver aí. Bora ver. Próximo slide, por favor. Esse é um dos métodos de você ter um pouco de controle na sua vida financeira, tá? Existem outros, se você pesquisar na internet. A imagem não está tão boa, mas é basicamente você ter um envelope em dinheiro vivo mesmo. Em dinheiro vivo mesmo, tá? Você lidar com dinheiro em papel. Porque o que acontece? Esse é psicológico, tá? Não é uma questão de comportamento apenas. Quando você paga em dinheiro, parece que isso ali tem o que a gente chama de dor mesmo. Você está tirando do seu bolso para pagar. Quando você paga no cartão de crédito, parece que você não pagou aquilo ali. Gastar o dinheiro dos outros é mais legal do que você gastar seu próprio dinheiro. E o cartão de crédito ele te dá essa possibilidade. Então, se sua vida financeira não está da maneira que você deseja, um dos conselhos é abandone os meios digitais, meios de cartão e passe a lidar com o dinheiro. E o dinheiro dentro dos envelopes. Então, você vai ter um envelope para necessidades básicas. A gente está sugerindo a quantia de 50%. Deixa eu só abrir um parênteses. Nós estamos falando aqui, esse percentuais que eu coloquei já é depois que você tirou o seu dízimo e seu pacto. Isso aqui a gente nem discute, tá? Já foi falado em outros programas que uma parte do que eu recebo, ele volta para Deus. Por quê? Porque Ele é o doador de tudo. E quando eu faço isso, eu reconheço nas minhas finanças que Deus tem o controle da minha vida financeira também. Tá bom? Então, ali eu não coloquei dízimo e pacto porque ele já saiu, tá, pessoal? A soma disso aqui vai dar 100%, já é depois que tirou dízimo e pacto. Tá? Claro para vocês? Beleza, vamos continuar. Então, você tem ali um envelope para necessidades básicas. Necessidades básicas são o quê? Supermercado, conta de luz, a sua despesa de moradia, seja ela aluguel ou financiamento da casa. Tudo que for básico para você viver tem que estar nesse envelope dos 50%, tá bom? Você ter outro envelope, eu coloquei ali 15% para lazer, que é para você sair no final de semana com o pessoal da igreja, sábado à noite. É importante você saber até que limite você pode gastar. E tendo em dinheiro é mais fácil controlar, tá bom? Para você sair com seu cônjuge, né? É importante também, com certeza. Então, você já tem que ter pré-definido esse valor, não é? Vai passando aí o cartão enquanto dá, vai passando no débito e não vê o que está acontecendo, não. Você tem que ter o controle disso. E tendo o controle, você tem liberdade, porque você sabe até que ponto você pode ir, certo? Eu coloquei ali outro envelope, 5% para a sua educação continuada. Não é seu curso na faculdade, não. Mas é um livro que você compra para enriquecer seu conhecimento. É um curso avulso que você faz para aprender uma nova habilidade. Porque é enriquecendo o seu conhecimento que você vai ganhar mais, que você vai ser mais valorizado. Que a sua hora de serviço ela vai ser mais valorizada. Quanto mais conhecimento, mais o seu trabalho vai ser especializado. E isso não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Vocês sabiam? Vou pegar aqui meu celular, que eu anotei. Peguei no livro de Provérbios. Enquanto eu procuro aqui, eu vou falar um negócio importantíssimo para vocês. Provérbios, ele tem 31 capítulos. Ele tem um capítulo para cada dia do mês. É um conselho que eu te dou. Se nada disso aqui ficar na sua cabeça hoje, leia Provérbios um capítulo por dia. Hoje é dia 27. Leia o capítulo 27. Amanhã leia o capítulo 28.
Leia um capítulo de Provérbios por dia, você vai ver, claro, com oração, a diferença que isso vai fazer na sua vida. Só um minutinho. Com relação a Provérbios, gente, recentemente eu estava acompanhando um desses canais de finanças e uma referência também hoje, né, que é o Thiago Nigro, que fala muito sobre finanças e tal. Ele falou o seguinte, ele estava num podcast, ele falou o seguinte: cara, eu sempre fui atrás de dinheiro, sempre quis realizar meus sonhos e tal, e eu nunca dei bola assim para nada de Bíblia, porque para mim era só mais um livro. Isso era ele falando lá nesse podcast, né, na entrevista. Até o dia que um amigo dele, que também já é do meio de finanças, também já é independente financeiramente, ele falou assim: cara, tu já leu a Bíblia? Ele: não, esse negócio de Bíblia não dá certo, isso aí é besteira. Ele: mas tu sabia que o homem mais rico da terra está na Bíblia? Ele: não. Cara, pois então conhece a história de Salomão. Lê lá o livro de Provérbios e Eclesiastes e tal. E assim, ele disse que passou um dia inteiro para entender Provérbios 1. Sendo que ele ficou assim maravilhado, né? Ele passou muitos dias, terminou o livro de Provérbios, passou um mês mesmo, e ele falou exatamente isso. É um capítulo por dia. E ele ficou assim: cara, lá eu encontrei muitas respostas. É uma pessoa totalmente leiga, não é religiosa, mas me mostrou muitos erros que eu poderia ter evitado na minha vida financeira, nos meus investimentos, sendo que já estava lá. E ele ficou assim, extasiado com a beleza, né, dos textos e da sabedoria que está contida nesses versículos. Então ele falou o seguinte: rapaz, se eu tivesse desde mais cedo conhecido o que Salomão escreveu em Provérbios, Eclesiastes e vários outros livros da Bíblia, que a Bíblia não é só esses 2 livros, mas eu poderia ter evitado muito fracasso que eu tive e também já poderia estar num patamar muito maior. Então, assim, as pessoas que não são da igreja, não são evangélicas, não são nada, assim, não conhecem, né? Elas ficam maravilhadas porque é uma sabedoria que realmente vem de Deus. E muitas vezes nós acabamos, como é que eu posso dizer, despachando. Tipo, não é importante, não acho importante dinheiro, não é importante. E acaba negligenciando esse estudo que poderia evitar muito problema na nossa vida, que tem muita gente com muito problema sério financeiro, por simplesmente ignorar os conselhos de Deus. Então, voltando à questão do conhecimento. Em Provérbios 24, 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, para encher os cômodos da casa com o que é precioso e agradável, basta ter conhecimento. E não é só ter, tá? Aplicar esse conhecimento também. É um conselho que está na Bíblia, é a palavra de Deus, pessoal. Não é a palavra de um especialista, alguma coisa assim. É algo que já está lá há muito, muito tempo, vindo aí pelos conselhos de Salomão, e está disponível para todos nós. Não é plano de Deus que a gente tenha uma vida desregrada financeiramente, principalmente, tá? Pelo contrário. Pelo contrário. Continuando, a parte dos investimentos / dívidas. 30%, tá? Então, de novo, necessidades básicas, 50%. Educação continuada, 5%. Lazer, 15%. E investimentos eu coloquei ali 30%. Mas investimentos / dívidas, né? Porque se você tem dívidas, é importante que você quite essas dívidas. Se você está inadimplente, vá até o seu credor e renegocie sua dívida. Coloque parcelas que realmente caibam no seu orçamento e honre com seu compromisso. Não deva nada a ninguém a não ser amor, não é isso que diz na Bíblia? Qual o versículo? Romanos. Tá, ela vai falar mais na frente, vai estar aqui na. Mas vamos fazer o máximo possível para não entrar em dívidas, porque elas vão justamente tirar a sua liberdade, vão tirar os seus recursos que você poderia estar empregando em algo melhor. Quando a gente fala de investimento, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, que é um recurso, você deixa de consumir agora para fazer um consumo no futuro. E como esse dinheiro vai ficar, entre aspas, parado, ele vai ficar rendendo em algum investimento, alguma coisa que... Entenda investimento, aquilo que coloca dinheiro no seu bolso.
Tudo que não coloca dinheiro no seu bolso não é investimento, tá? É despesa. Então, esse investimento vai estar retornando para você fazer um consumo de qualidade no futuro. Pode ser uma aposentadoria, pode ser a aquisição da casa própria, realizar um sonho, como, por exemplo, fazer uma grande viagem. Não é errado ter sonhos, não é errado ter vontades. É errado você querer realizar isso agora e ficar com a dívida para um monte de tempo, entendeu? Sem ter como honrar essa dívida. Pode passar. Aí fala do trabalho. Gente, muitas vezes a gente diz assim, eu preciso de um trabalho porque eu quero comprar minhas coisas, realizar meus sonhos e tudo. E a gente às vezes romantiza muito, né? Que é o trabalho e tal. Mas Provérbios ele fala, né? 16:26, ele fala assim: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Trabalhar é coisa. É para sanar nossas necessidades básicas, né? É para alimentar a nossa vida, né? Nossa família, dar o pão de cada dia, sim, nesse sentido, né? De sustento. E o trabalho é para isso, é fornecer sustento para nós. Passa aí, Verônica, por favor. Pronto. Mas existe uma semelhança, né? Então, a gente colocou aqui, existe uma semelhança entre pão e sustento. Está ali o símbolo do dinheiro, mas eu quero que vocês entendam sustento. Toda vez que a Bíblia, toda vez não, a maioria das vezes que a Bíblia cita a palavra pão, ela está falando de sustento, certo? Por exemplo, na oração do Pai Nosso, pão de cada dia nos dai hoje. Não é só o alimento, é o teu sustento. Porque a gente não precisa apenas do alimento para se sustentar. A gente precisa de moradia. Hoje em dia a gente precisa de energia elétrica também. Em muitas casas, até a internet também é algo essencial. Se você não tiver internet, meu irmão. Mas aqui eu trago um texto para justamente exemplificar isso, que é Eclesiastes 11, verso 1. Na tradução Almeida Revista Corrigida, diz o seguinte: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, ali nós temos a palavra pão, é como se fosse um ditado isso aqui para os judeus, tá? E mais embaixo a gente tem na tradução Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá seu lucro. Esses dois textos, eles falam sobre a mesma coisa, e é o mesmo texto. Se você for na sua Bíblia, nas duas traduções, está dessa mesma maneira que a gente está apresentando aqui para você. Na primeira, ele fala em termos figurados. Lança teu pão sobre as águas, ou seja, se desprenda de um pouco do seu sustento agora, para você ter sustento mais na frente. E no segundo não, está mais explícito. A questão do dinheiro. O dinheiro já está aparecendo ali, no próprio texto, não precisa você ficar interpretando, certo? É a única diferença, mas se trata da mesma coisa, a questão do pão e do sustento. Agora, a grande questão é, se o meu sustento, aquilo que provém, o sustento do que eu sobrevivo, eu dependo do dinheiro, ou seja, dos meus esforços, do meu trabalho, ou eu dependo de Deus? Claro que você depende de Deus, não teria nem assim para você se questionar um negócio desse. Entenda que é Deus que te dá a força, Ele te dá a inteligência, tá? Quando você vai no supermercado, por exemplo, e compra o seu alimento ali, você não tem ideia de quantas pessoas trabalharam para ter aquilo ali daquela forma. É só a providência de Deus para conseguir um negócio desse, gente. Organizar mesmo, de fato, a produção para que as coisas cheguem para a gente do jeito que chegam hoje. Não imagina que, não, é porque tem os empresários, é porque está organizadinho assim, bonitinho. Não, é só pela providência de Deus que as coisas chegam para nós hoje da forma que elas chegam. Verdade. Pode passar, Verônica. E junto com a questão do trabalho e sustento, querendo ou não, a gente vai para a parte social, né? O meu relacionamento com o próximo ou as coisas que eu quero para a minha vida, né? Então, o que acontece? Pode passar, Verônica. O sustento, ele querendo ou não, ele me gera um status. O meu trabalho me gera um status. E muitas pessoas, elas acabam vivendo de aparências
para agradar aquele meio que ela vive, para agradar aquele âmbito de amigos, aquele meio de amigos que ela está inserida. Aí, no fim das contas, ela já começa a ostentar uma vida que ela não tem, para ela poder estar junto com aquelas pessoas, se for o caso, ou então se inserir nesse grupo, sendo que ela, de fato, não faz parte. No fim das contas, ela acaba fazendo o quê? Muitas dívidas. Não, tem um evento ali na casa de fulano, eu preciso de um vestido novo. E ela, cartão. Não, eu tenho que ir para um casamento e tal, me chamaram. Não, é um vestido novo. Não, eu tenho que fazer isso. Sapato novo. É pecado ter essas coisas? Não, gente. Mas tem que ser de forma equilibrada. Tem que ser de forma... você pode dar um valor numa roupa um pouco mais cara? Pode, desde que ela seja de boa qualidade. Ellen White fala isso. Mensagem aos jovens, ela fala a respeito. Ela diz assim, olha, vocês, se forem comprar roupa, comprem de boa qualidade, para vocês não ficarem comprando o tempo todo e gastando dinheiro com isso, né? E ela fala exatamente sobre isso. Então, no fim das contas, resulta em dívidas, esse status quo que você quer aparentar. Você fica sem liberdade porque o trabalho que você faz já não está mais suprindo financeiramente o que você precisa. E aí você fica, mas se eu sair desse serviço aqui que eu já não gosto, eu não vou ter nem dinheiro, eu vou ter que pagar minhas contas. Como que eu vou pagar minhas contas? Então a pessoa acaba ficando presa ali onde ela está. E muitas pessoas, gente, têm problema psicológico. Alguma carência, alguma, sei lá, na infância foi privado e na vida adulta agora que consegue ter um recurso, ela acaba querendo amenizar essa falta que ela teve por tantos anos, então ela acaba comprando mais para se sentir melhor. Então acaba sendo um problema psicológico. Vão fazer terapia, viu? Vocês que gastam muito, vão fazer terapia. Então, tem muita gente que não obedece a princípios, né? Se você não tem, gente, não gasta. Romanos fala lá, 13, verso 8. Não deveis coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Ou seja, paguem suas contas. Se você está devendo irmão da igreja, está devendo seu parente, procure pagar. É uma questão de testemunho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Deus. Próxima, Verônica. Cara, eu fico assim impressionada com o número de pessoas jovens que querem muito se casar, sei lá, estão há 2, 3 anos querendo se casar e tal, sem planejamento nenhum. Muitas vezes nem falam com o cônjuge a respeito de dinheiro. A gente falou, né? Com certeza, desde 2013. E olha só, tem gente que eu não sei por que evita esse assunto, mas é algo extremamente fundamental para que o casamento dê certo. Gente, casamento não é só amor. Casamento não é só romance. Casamento é vida louca. Tipo assim, você tem que ter decisões e essas decisões têm que estar acertadas com o teu outro companheiro. É a questão do jugo desigual, né? O jugo desigual não é só um ser de uma igreja, outro ser de outra, ou um compartilhar da minha fé e outro não ser, não tem nada a ver. Jugo desigual também se refere a isso, e assim como outras coisas. Você não ir na mesma direção. Então, muito bem, eu vou casar com este jovem. Já casou. Mas nós nos programamos, né? Nós passamos 3 anos programando. Aí eu estava lá de boas, na UFMA e tal. Aí eu tinha acabado de passar no seletivo da Alumar, né? Tá bom. Aí ele disse assim, olha, agora que tu passou no seletivo da Alumar, o que tu acha da gente começar a guardar um dinheiro? Eu disse, pra quê? Aí ele disse assim, Elaine, porque a gente já tá namorando há 3 anos e é bom a gente se programar. Vai que, né? Qualquer coisa, vai que. Vai que casa. Se a gente não ficar junto, pelo menos a gente tem dinheiro para viajar. Cada um por si vai, viaja, afogar as mágoas. Era tipo assim, cada um guardava uma quantia da sua renda. Se a gente decidisse casar, usava esse dinheiro, juntar o dinheiro dos dois para casar, que foi o que aconteceu. Se não desse certo e viesse a separar, cada um pegava a sua parte e ia torrar, ia gastar, porque era tipo sua indenização, entendeu? Sensato, né, algo gente? extremamente inteligente. A gente tem que ter essa mecânica. Muito bem. Só que, pra gente se casar, a gente fez isso por 3 anos.
E um ano antes da data do casamento, a gente já foi fazendo esse mesmo planejamento. Arrumando dinheiro que não tinha, nem ia ter festa, gente. No fim das contas, teve festa, teve vestido, teve várias coisas, muitas bênçãos de Deus. Mas muitos casais hoje vão para um casamento sem conversar sobre isso, vão preparar a cerimônia de casamento 6 meses antes. Ah, não, vai dar tempo. Gente, não dá. É um ano no mínimo. E já entra num casamento que ainda não está solidificado com uma dívida de mais de 30 anos, que é o financiamento da casa própria. Tem muita gente que faz isso. E aí você não está, como é que eu posso dizer, maduro o suficiente para entrar numa coisa dessa. Então, em 2016, para vocês terem uma ideia, 5 anos atrás, 1 em cada 3 casais se divorciavam, mas não era por traição, não era por outra coisa, mas dívidas, né? E dívidas longas, carro, casa e tal. E aí é um problema, sendo que Deus justamente orienta isso pra gente, tá bom? Próximo. Próximo slide, por favor. A gente cai num dilema, né? Porque a gente, quando fala sobre casar ou então sair da casa dos pais, o que vem na mente é: eu vou alugar ou eu vou financiar? Porque eu acho que a maioria dos jovens não tem o valor para comprar uma casa à vista. Em vias financeiras, ou seja, você falando basicamente de números, de juros, taxas, você vê que quando você aluga, você está pagando pelo uso daquele bem, você está remunerando o proprietário do imóvel por você estar utilizando aquele imóvel. Isso geralmente varia em torno de 0,3% a 0,7% do valor do imóvel que você vai ficar pagando todo mês. Tá? Porém, quando você financia uma casa para pagar supostamente o que é seu, esse valor que no aluguel é de 0,3, 0,7, vai para 1% ao mês. E há casos que os juros, né, que entenda juros como se fosse o aluguel do dinheiro do banco. Quando você financia algo, o banco pagou isso ali à vista para o proprietário e você está pagando o banco, remunerando o capital dele através de juros. Então, na sua parcela, uma parte é amortização da dívida, ou seja, vai reduzir o valor da dívida, e a outra parte é juros. Juros é o aluguel, é o valor do aluguel do dinheiro. Então, você deixou de alugar uma casa e está alugando o dinheiro do banco. E é mais caro alugar o dinheiro do banco que alugar a casa. Quando você deixa de pagar algumas parcelas do financiamento, além de seu nome ser negativado, o banco vem e leva a casa que é dele. A casa não é sua. Só 30 anos depois, né? A casa é do banco, tá bom? Se você já entrou no financiamento, honre o seu financiamento. O conselho que o pessoal de finanças dá, não sou eu, tá? O pessoal de finanças dá, não financie casa, tá? Ah, mas eu vou pagar algo que não é meu. Entenda o seguinte, você vai estar no imóvel que, se você fosse pagar a parcela, seria até um pouco mais alto, a parcela de um financiamento. Então, pague o aluguel e com a diferença você investe. E com esse valor no futuro, seja 20, 15, 20 anos, 30 para frente, você vai ter um montante para, de fato, comprar a casa que vai ser sua. Você vai ter o dinheiro suficiente para comprar à vista ou dar uma boa entrada e não ficar pagando o resto em 30 anos, no máximo 5, 10. E muito interessante que essa questão do financiamento é que é muito feito por jovens, né? Vão casar e tudo, aí faz o financiamento. Só que, assim, muitas circunstâncias podem mudar. Não tem como você garantir que você vai sempre morar naquele lugar, viver ali para sempre. Vai que aparece uma proposta de emprego em outra cidade. Aí a pessoa, eu não vou deixar minha casa aqui. Vai perder uma oportunidade, porque tem um imóvel aqui te dando despesa, raiz, né? Muitas vezes. Então, quando você aluga, você não tem aquele compromisso, aquela coisa de engessada. Você tem a flexibilidade de poder se mudar, e se a sua circunstância mudar, perdi uma metade da minha renda. Então, você tem a possibilidade de ir para um aluguel mais barato e não comprometer o restante da sua renda. Justamente. Próximo. Já está finalizando, tá, gente? Tá, e aí a pessoa diz, mas eu nunca vou realizar meu sonho, eu não posso ter nada. Pobre só pode ter as coisas se parcelar, né? É uma mentalidade terrível isso daí. Isso é um conselho horrível, esse conselho. E é complicado porque
Tem gente que diz assim, se eu não conseguir financiar uma casa aqui, para mim, acabou. E não é bem isso, né? Quando o Joelton falou a respeito aqui de você pegar um aluguel mais barato e investir, gente, não é guardar em poupança, porque poupança não rende nada. Você investir num fundo de imobiliário, na bolsa de valores, mas isso você precisa estudar sobre. Você não pode chegar lá leigo e, eu vou investir aqui e tal. Não é bem assim. Então, você precisa ter um pouquinho de conhecimento. É complicado? Não. YouTube, vários canais de finanças excelentes, de uma forma bem simples, você consegue aprender o básico para investir e ter renda no futuro. Tem que buscar esse tipo de conhecimento também. Aqui a gente está só dando uma leve pincelada por cima, porque se fosse aprofundar mesmo em cada tema, ia ser vários programas e várias horas, não daria só para este, não. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias aí em 2 Reis 4:7. 2 Reis 4:7. Quem achou pode ler. Segunda Reis 4, verso 7. Segunda Reis? Tudo bem. Certo, eu vou contextualizar para vocês. Essa é a história de uma viúva. Ela perdeu seu marido, o marido deixou várias dívidas. Os credores estavam querendo levar seus filhos para pagamento da dívida, levar como escravos. E ela chegou para Eliseu e relatou essa história. Aí Eliseu disse, olha, vai na tua vizinhança, pega várias botijas, várias vasilhas, vai para tua casa, te tranca lá, pega a vasilha de azeite e vai derramando nas outras vasilhas. E vai uma por uma. E ela encheu várias vasilhas. Aí ela chegou para o profeta Eliseu e disse, olha, eu tenho muitas vasilhas. E disse, vai e vende. O cerne da questão aqui é o seguinte, existem bênçãos que vêm na sua vida, que são oportunidades, sim, para você fazer dinheiro. Não é errado você empreender, você vender algumas coisas para você conseguir dinheiro. Então, se você tem sonhos para realizar e a sua renda não é compatível com esses sonhos, com essas realizações, busque conhecimento, busque aumentar aí as suas habilidades e sim, venda, empreenda, entendeu? Não se endivide, não parcele, mas faça dinheiro. Eu acho interessante a mentalidade dos americanos, que lá eles não falam ganhar dinheiro. Fulano de tal está ganhando muito dinheiro trabalhando em tal coisa. Eles dizem fazer dinheiro, porque de fato a riqueza é produção. Não, você ganha um prêmio quando você participa de um sorteio. Quando você trabalha, você é merecedor daquilo ali, entendeu? E não é errado. O trabalhador é digno do seu salário, né? E assim, renda extra, tem gente que fica endividado, não sabe o que fazer. Gente, hoje nós temos muitas plataformas online que você só precisa de um celular para você ganhar dinheiro. Tipo assim, YouTube, você consegue monetizar seus vídeos, ou seja lá o que for que você vai fazer. Sempre tem alguém para assistir o que você tem a dizer. Então, depois, claro, né, depois de um tempo, de pessoas visualizando e de inscritos, você consegue retornar esse valor em dólar, né? Você ganha em dólar, você não ganha em real, isso é muito bom. Mas é uma renda extra. Aplicativos que é para você fazer pesquisa para empresas. Responde aqui esses questionários, você ganha em dólar ou em euro. Existe também. Você tem que preencher quando você tiver, né? Tempo. Sei lá, locutor de livro. Se eu quiser ser um narrador de livro, eu consigo e eu recebo dinheiro por isso. Eu acerto, sei lá, R$100 para narrar um livro infantil, eu consigo e pronto, daí é meu extra. Não existe, gente, aquela coisa de, eu não sei. Sempre você pode oferecer conhecimento, você pode ganhar conhecimento quase que de graça, que é pela internet, que é algo exponencial, você consegue atingir muitas pessoas e de um custo quase zero. Olha, assim, os conselhos que tem no livro de Provérbios são fantásticos. Sobre essa parte da relação entre trabalho e riqueza.
Temos aqui em Provérbios 10, verso 4, as mãos do preguiçoso empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes trazem riqueza. Outro texto. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Ou seja, a pessoa que só fica fantasiando e nunca se põe a trabalhar, nunca vai conseguir nada. Tem vários textos, pessoal, que se eu for citar um por um, vai ficar bem longo. Mas, assim, tem um texto aqui que para mim é fundamental. Diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pelas vinhas do homem sem juízo. Haviam espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um pouco, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, aqui está trazendo para a gente uma dicotomia, né? Quando você tem duas coisas. O homem que trabalha, nos textos aqui que eu citei anteriormente, ele obtém a riqueza. E o homem preguiçoso, aquele que não se dá ao trabalho, ele vai terminar em miséria e ruína. E não é esse o plano de Deus para nós, para nossas vidas. Verdade. E assim, gente, quando a gente fala desses contextos, né, a dinâmica de consumo, querendo ou não, a gente tem que observar para as coisas que estão prestes a acontecer, ou que já estão acontecendo e que retratam os tempos do fim. Quando a gente fala Pix, né, o Pix já é uma forma tão dinâmica de você vender, você consegue vender muito rápido para alguém, ou então, e receber esse dinheiro, e gerar moeda, e gerar valor. É uma ferramenta nova, né, muito utilizada, que nós todos usamos. Quem ainda não usa é porque ainda não conhece. Mas que é uma forma que, não o Pix, mas daqui a uns dias, gente, não vai ser mais necessário a gente ter papel moeda. O papel mesmo, né, o dinheiro em mãos, espécie. Por quê? É mais perigoso, você pode perder, você pode ser assaltado, a questão da corrupção. Então, a gente está caminhando para uma moeda digital, mais digital do que já está, né? Tudo a gente faz no celular, a gente não precisa mais ir em banco. Eu mesmo faz anos que eu não vou em banco. Tem gente que gosta, né, de ir lá pegar um corona, mas há muito tempo que eu não vou. E, querendo ou não, isso vai... Quando acabar, de fato, né, a questão da espécie, do dinheiro em espécie, e a moeda digital ser realmente uma realidade, uma realidade, né, de fato, a gente vai começar a ver o que as coisas estão se organizando para quê, né? E a gente, como conhecedor da palavra de Deus, a gente já sabe. Então, quando você abre lá Apocalipse 13:16, ele vai falar aqui que ninguém vai poder comprar e nem vender. Claro que tem um contexto, né? Você vai ler o contexto e tudo, mas eu ficava pensando assim, gente, isso não existe. Como que alguém vai deixar de comprar e vender, sendo que tem dinheiro? Quem é que vai deixar de aceitar dinheiro? E eu ficava pensando, mas se vocês pararem para pensar, se a nossa moeda em papel realmente parar de existir, que é o que está caminhando, né, para isso, hoje em dia é tudo transação eletrônica e moeda digital, que é, por exemplo, bitcoins, que é o grande lance agora, né, do mundo financeiro, você tem a possibilidade realmente de ser controlado, de saberem o que você compra, de saber o que você vende, porque fica tudo registrado. Dizer assim, então não vou usar mais Pix, porque isso aí já é o fim do mundo. Não. Gente, estamos no mundo e as coisas têm que acontecer, não é isso que a palavra de Deus fala? Jesus vai voltar ou não vai? Vai. Vamos estar inseridos nesse contexto? Estaremos. E vamos estar usando as coisas? Estaremos, porque vai fazer parte da nossa vida. E o estilo de vida que nós iremos levar também. Então, nosso cerne das coisas de hoje... Que é, tu quer falar ainda? Fala, meu filho. Antes de eu encerrar, porque eu já estou encerrando. Fala. Muito bem, obrigada. Então, a gente já vai caminhar para o encerramento, né, nosso assunto de hoje, mas é que nós devemos entender o dinheiro como uma bênção de Deus.
Tem gente que tem dinheirofobia, né? Tem medo de falar de dinheiro, não gosta de falar de dinheiro. Gente, mas é algo deixado por Deus, de uma forma que nós possamos usar para ajudar outras pessoas também. Deus não quer que a gente seja morto de pobre, que a gente não consiga ajudar alguém ou que a gente viva mal. Mas Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, nosso estudo de hoje é basicamente falar sobre desmistificar, né? A questão do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Não, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é. Esse é a raiz de todos os males. O dinheiro não pode virar uma questão central na sua vida. Você não pode ficar buscando como se que aquilo fosse a única forma de você alcançar seus objetivos. Pelo contrário, você vai ficar doente. A riqueza nunca vai chegar de fato, que quando você tiver uma quantia, você vai querer uma maior e outra maior e achar que aquilo ali é a sua busca, e quando não é. A Elaine tocou num ponto aqui que você ajudar as pessoas, né? E tem um conselho aqui muito interessante em Provérbios que diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio a outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24. É interessante como a Bíblia ela é totalmente contra a ideia normal, digamos assim, que se você der, você vai ficar sem. A Bíblia está mostrando aqui que se você for generoso com as pessoas, você verá as suas riquezas aumentarem. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Mas como é que você vai dar o que você não tem? Aí é que vem todas essas outras coisas que a gente falou, a questão do trabalho, a questão de você ter controle, não gastar de qualquer forma. Então, pessoal, finalizando já, hoje a gente só queria abrir a mente de vocês para entender que é necessário, sim, nós termos conhecimento de dinheiro, nós falarmos sobre dinheiro e nós termos uma vida disciplinada, tá? Para podermos ter os benefícios disso, tá? Porque se você tem a disciplina, a sabedoria, você prospera, você tem os benefícios. Se você vai para o outro caminho, que é sem regras, sem regulamentação, você vai ter as consequências, que é a pobreza, a miséria, tá? Em outras partes aqui de Provérbios, que eu não tive tempo de ler, diz que o pobre ele é desprezado até pelos seus parentes. E eu não quero isso para ninguém aqui hoje, entendeu? Então, pessoal, mais francamente isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho aí na mente de cada um. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Quer perguntar? Não, né? Pode perguntar, pessoal. Então, gente, vamos encerrar, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe durante essa semana. Que mande dinheiro, né? Mas também mande coragem para trabalhar, porque só, né? Nada. Então, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai está nos céus, te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é sabedoria pura. Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos sábios nas nossas escolhas, no nosso planejamento, nas nossas despesas. Que a nossa vida financeira, Senhor, deixe de ser uma bagunça, mas seja algo organizado e que seja para a Tua honra e Tua glória. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o dono do ouro e da prata e que sem Ti nada podemos fazer. Mas que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de nós e trabalhar em nós, Senhor, a nossa debilidade. Esteja conosco, a nossa família, nos dê, Senhor Deus, sempre sabedoria para levarmos, Senhor, nossa vida e ter um encontro contigo futuramente. Guarda-nos sob teus cuidados, abençoe a todos que vão para casa agora e que tu possas estar conosco, Senhor, durante toda essa semana. Que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos. Amém. Boa semana a todos. Muito obrigada. Cumprimente aí seu amiguinho, seu irmãozinho do lado. Minha sonoplastia vai deixar um sonzinho rolando pra gente poder ir embora. Tchau, beijos.